Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado, é o mercado agrícola no meio do dia, aqui no seu canal AgroMais, 24 horas de agroinformação. Hoje é segunda-feira, meio-dia e 30, hora de dar uma conferida aqui nos indicadores dos mercados agrícolas e também dos mercados financeiros, enquanto os negócios estão acontecendo aqui no Brasil e em todo o mundo. É o mercado agrícola ao vivo, em tempo real, aqui no meio do dia. Nós começamos o programa de hoje conferindo inicialmente os indicadores do mercado financeiro. Mercado de câmbio, o dólar desabando nesse início de tarde, caindo 1,6%, abaixo agora dos R$ 5,00, 4,94. Já tempo que não caía para esse nível a cotação da moeda americana. Boa parte isso reflete aqui o comportamento dos próprios investidores, em decorrência do aumento da taxa brasileira de juros, que não para de subir. Deve chegar, a gente vai ver daqui a pouquinho no Boletim Foco, as previsões do mercado financeiro. Taxa básica de juros da economia deve chegar a 13% até o final do ano. Isso está atraindo muito investidor estrangeiro, porque taxa de juros assim não tem em qualquer lugar. É uma beleza para quem tem dinheiro para investir aqui no Brasil, comprar títulos de renda fixa. Portanto, isso acaba acarretando uma enxurrada de dólares no mercado interno e isso respinga nos preços do mercado de câmbio. O dólar cai, portanto, e bastante aqui no nosso mercado de câmbio. 1,6% de queda, portanto, R$ 4,94. Índice Bovespa na B3, mercado de ações com alta de 0,2%. Mercado de ações lá fora, índice Dow Jones operando em queda na Bolsa de Nova York, menos 0,4%. Índice DAX, Bolsa de Frankfurt, já fechando em queda também de 0,4%. Bolsa de Xangai na China fechou já mais cedo com alta de 0,1%. E o grande destaque do dia hoje é a nova disparada dos preços do petróleo. Petróleo subindo agora, nesse início de tarde, 5,7%. Já esteve bem mais alto do que isso, em torno de 6,5% de alta no início do dia. Agora uma alta um pouco mais moderada entre aspas, né? Porque é uma alta forte de 5,7% nesse momento. Petróleo tipo Brent, que é a referência para o mercado internacional, inclusive para o nosso aqui da Petrobras, $114 e uns quebrados aqui pelo barril, $114,20 para ser mais exato, petróleo tipo Brent, portanto com uma disparada aqui de 5,7% nesse momento. Isso está empurrando para cima também os mercados de commodities agrícolas, tudo operando, quase tudo praticamente em alta nesse início de tarde de segunda-feira, pelo petróleo, por conta do petróleo, empurrando o petróleo em outras commodities, mas também por questões próprias de cada uma. É o caso da soja, por exemplo. Soja dispara 2,3% na Bolsa de Chicago nesse momento, puxado especialmente pelo óleo. O óleo está disparando 2,7%. Uma das razões para isso é a Argentina. A Argentina acaba de impor uma nova taxa sobre as suas exportações de óleo de farelo, e levantando as chamadas retenções para 33%, ou seja, é uma retenção de 33% do valor da exportação de óleo de farelo, que é a mesma que já existia para a soja em grão. Então, agora tudo embalado. Lembrando que a Argentina é o maior exportador mundial de óleo de soja e de farelo de soja. Portanto, tudo isso traz um impacto aqui, com a possibilidade aqui de uma menor oferta no mercado internacional. Lembrando que essas retenções aí são impostas para tentar proteger os preços deles lá no mercado interno e o próprio abastecimento. Então tá aí, soja disparando em Chicago 2,3% agora há pouco. Milho sobe mais ainda, 2,8%. Reflete em boa parte as preocupações com a crise da Ucrânia, que não tem ainda um cenário de desfecho no curto prazo, continua tudo nebuloso. E, aliás, essa é a razão que faz com que a gente chama aqui o nosso próprio, que é o grande destaque do dia hoje, o trigo voltando a disparar no mercado internacional. A Bolsa de Chicago agora uma alta de 7,4%. É isso mesmo. Não tem erro aqui, não. 7,4% de alta. Lembrando que na quinta-feira tinha subido 9,1%. Na sexta subiu menos, subiu 1,8%, se não me engano. E agora dispara de novo, hoje, segunda-feira, 7,4%. Razões para isso. Clima seco nos Estados Unidos, podendo prejudicar a produtividade da safra de inverno americana. A crise da Ucrânia, obviamente, com todas as suas implicações em termos de exportações de trigo. Lembrando que nessa região, essa região concentra quase um terço das exportações mundiais. A Rússia é o maior exportador, a Ucrânia é importante também, o Cazaquistão, que também exporta por portos da região, também com problemas para o fluxo das suas exportações. Tudo isso se reflete, portanto, nessas incertezas com relação ao suprimento global
e o trigo dispara 7,4%. O arroz acaba acompanhando os demais grãos, também dispara 2,3% do arroz em casca agora na Bolsa de Chicago. Na Bolsa de Nova York não é diferente, o algodão dispara em 2,6%, como sempre costuma acompanhar a alta do petróleo, o algodão também subindo bastante, 2,6%. Café arábica que é outro, que pega carona nessas altas gerais aqui, subindo agora 1,8% em Nova York. Açúcar também dispara 1,6%. Suco de laranja também sobe, embora menos que os outros, 0,4%. Na contramão, só o cacau, que vinha caindo um pouquinho agora nesse início de tarde, cacau em Nova York 0,4%. Enfim, está aí todo um cenário novo de explosão de preços por conta, entre outros fatores, claro, também e ainda da guerra da Ucrânia. Bom, dito isso, daqui a pouquinho a gente dá uma conferência também nos efeitos disso aqui no nosso mercado físico interno, aqui no Brasil. Mas antes disso, vamos para a nossa entrevista ao vivo desta segunda-feira, como sempre abordando aqui no nosso programa as tendências do clima, extremamente importante para o desenvolvimento das safras em curso nesse momento, que é o caso da soja, do milho, por exemplo, e também do algodão, entre outros. E sobre isso, a gente vai conversar agora com quem conhece esse assunto, quem entende realmente do riscado aqui, que é o agrometeorologista Marco Antônio dos Santos, da Rural Clima, nosso parceiro aqui das segundas-feiras. Meu caríssimo Marco Antônio dos Santos, muito boa tarde, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no nosso programa. Marco Antônio, conta pra gente, tem algum susto novo pela frente aqui ou a coisa agora deu uma normalizada? Deu uma estabilizada em termos de condições climáticas para nossas safras aqui no Brasil. Muito boa tarde. Boa tarde, meu amigo Silmar. Boa tarde a todos. Olha, Silmar, normalizou, né? Porque assim, voltou a chover no sul, voltou a chover em grande parte das regiões aí produtoras. Lógico que algumas regiões um pouco mais, outras um pouco menos, mas as chuvas estão, de uma certa forma, ocorrendo em todo o Brasil. Então, as lavouras lá de soja safrinha no Rio Grande do Sul estão sendo beneficiadas. O milho safrinha aqui no Brasil, não só o milho, mas o feijão, o algodão também estão sendo beneficiadas. O café, cana-de-açúcar também estão sendo beneficiados por essas chuvas, ou seja, as condições estão tranquilas por enquanto aqui no Brasil. Isso traz boas condições aí, né, Silmar, de uma certa forma. Ou seja, não recupera o que se perdeu, especialmente no sul do país, mas pelo menos evita novas perdas, que já não deixa de ser Exatamente. algum frente, né, Marco Antônio? Agora, Marco, a situação para frente, como é que fica aqui? Tende a se manter assim, de forma com chuvas normais, sem excesso também, porque não se quer chuva demais também, né? Normaliza para frente, como é que está o cenário? Olha, Silmar, já vou dar um gancho aí, se você me permite, porque ontem começou oficialmente, ou astronomicamente, o outono, né? É verdade. E muita gente me pergunta, mas Marco, muda alguma coisa? Climatologicamente não muda muita coisa, né? Mas assim, vale a pena por conta de ser uma data astronômica, né? Começa-se oficialmente o outono, né? Começou oficialmente. Então, o outono, esses próximos 90 dias, serão marcados por algo que vai acontecer agora essa semana. Uma frente fria volta a avançar a partir de quinta-feira, quarta para quinta-feira sobre o Rio Grande do Sul, leva chuvas generalizadas ao estado gaúcho. Essa frente também provoca chuvas na Argentina e no Paraguai, e aos poucos ela vai subindo aí mais para o final dessa semana e volta a trazer chuvas durante o final de semana, grande parte da região centro-norte do Brasil. Então, com isso, a gente vai ver agora, quase que semanalmente, as frentes frias avançando pelo sul, provocando chuvas, horas um pouco mais regulares, horas nem tanto, mas volta a chover bem. Então, de uma certa forma, os próximos 30, 40 dias serão marcados aí por chuvas regulares aí em quase todo o Brasil, beneficiando, portanto, não só as lavouras de segunda safra, como milho, algodão e feijão, mas também as culturas de cana e café, né? Cana-de-açúcar e café, ou laranja, entre outras culturas, e também mantendo os reservatórios em bons volumes, né? Bons níveis, o que favorece também aí o setor de energia. E para o sul, voltando a chover. Com relação a frio, que é uma coisa que todo mundo
está me perguntando agora, se em relação ao frio, não há previsões de geadas, mas o frio realmente começa a dar as caras já no final, agora nesse mês de abril. Quer dizer, entradas de massas de ar polar de fraca intensidade, então as temperaturas começam a entrar já num padrão de outono, o que será de suma importância. Então, pega aquelas noites um pouco mais frescas, né, um pouco com temperaturas um pouco mais amenas, e os dias, aí a temperatura se eleva. Então, as condições, Sumar, estão se mantendo dentro de uma normalidade. Isso dá uma perspectiva para o milho safrinha de uma boa produção. Lógico que não vai ser tão cheia, mas já começa a gente visualizar que está longe de ter uma quebra, como aconteceu em 2021 para o milho, o que seria de suma importância, né, aqui para o cenário brasileiro. E para o trigo, também está se mostrando uma condição muito favorável, porque há previsões de chuvas regulares para o estado gaúcho. Então, de uma certa forma, as condições são muito boas. Marco Antônio, nossa vizinhança aqui, Argentina e Paraguai, como é que está a situação de chuvas por lá? Tem normalizado também, não? Tem chovido, choveu na semana passada, tem previsão para essa semana também chuvas, então, de uma certa forma, as condições também melhoraram lá para eles. Tem quebra já, mas melhoraram bastante agora nas últimas semanas. Muito bom. Agora, vamos falar um pouquinho do nosso principal concorrente aqui, está se preparando para começar o plantio de uma safra nova, que aliás vai ser extremamente importante a safra dos Estados Unidos esse ano por conta das deficiências que a gente está vendo surgir aqui por conta da guerra na Ucrânia, né? Especialmente quando se fala em trigo de primavera e também milho, né? A Ucrânia é um grande exportador de milho, está com todo esse problema aí para plantar sua próxima safra, inclusive. Então, tem todo um cenário aqui de aperto na oferta de trigo e de milho, e isso abre oportunidade para o produtor americano, por exemplo. Como é que você está enxergando lá o cenário inicial para preparação da safra americana? Aparentemente, clima normal no início, né? Você já tinha comentado. Olha, Silmar, só para quem não sabe, se você me permite, a Ucrânia também planta o milho agora em abril, né? Abril e maio. Então, no meio de uma guerra, a gente não sabe o que eles vão plantar, né? Como que eles vão plantar, se vai plantar mesmo, e se plantar, que área que vai ser plantada, né? Então, isso traz agora o olhar para o mundo, né? O mercado, o olhar do mercado olha para a América do Sul, para a safra no Brasil e agora para o nosso grande concorrente, os Estados Unidos. E tudo está se mostrando que o plantio nos Estados Unidos deve transcorrer dentro de uma normalidade. As temperaturas ainda estão baixas, mas é normal para essa época do ano. Eles estão saindo agora do inverno, então essa primeira metade ainda do outono tem muito mais cara de inverno. É a mesma coisa o nosso ali, agosto, setembro, ainda pode ter um pouco mais de frio. Então, de uma certa forma, a tendência é o plantio transcorrer dentro de uma normalidade, tanto para o milho, quanto principalmente para a soja, que é plantada em maio. O grande problema fica para o verão norte-americano, Sumar. Por quê? A região central do Oceano Pacífico ainda está muito fria. E isso ainda mantém uma característica de laninha para os norte-americanos. Então, há uma tendência ainda de que as temperaturas ainda se mantenham um pouquinho baixas agora no outono, nada que possa atrapalhar o plantio, até porque não tem tanta chuva, as chuvas vão ficar bem dentro de uma normalidade, ou seja, chuvas muito boas para o plantio, mas o verão deve ser um pouco mais seco. Por enquanto, não dá para falar nada, mas nada sobre quebra de produtividade ou quebra de produção nos Estados Unidos, mas é fato que os Estados Unidos não deverá ter uma safra cheia. Nós aqui da Rural Clima até apostamos numa quebra na safra norte-americana. Qual o tamanho dela? Faço a mínima ideia ainda, porque ainda nem começaram a plantar, a gente tem que ver a evolução de plantio, quais são as épocas de maior gargalo, né? As épocas mais críticas de clima, para depois começar a entender. Mas que o verão norte-americano não deverá ser tão úmido, isso não deve ser, Silmar. Então, traz aí para o cenário mundial
um cenário, um mercado climático muito ativo esse ano. Então, o produtor, ou quem está nos assistindo agora, que da cadeia do agronegócio, tem que ficar muito atento às previsões aí no verão norte-americano. Ainda dentro dos Estados Unidos, e para finalizar, Marco Antônio, tinha preocupações aqui com relação ao que eu comentei, inclusive agora, sobre trigo nos Estados Unidos, clima muito seco nas regiões de trigo, e também vinha se falando bastante ultimamente de preocupação com algodão no Texas, sul dos Estados Unidos, também faltando água por lá. Como é que você tem alguma informação sobre isso? Não? A situação se normaliza, continua? Não, o trigo, boa pergunta, Schumacher, porque o trigo está nas planícies, na região o trigo está na região noroeste dos Estados Unidos, e lá está muito frio e extremamente seco. Então, aquele trigo que está embaixo da neve agora e que daria uma boa perspectiva, também não vai vir muito bem, porque está muito seco lá e deve se manter seco por lá. Então, isso traz uma pressão ainda maior para o preço do trigo mundial, já que os Estados Unidos é um grande fornecedor de trigo, não só ele, como o Canadá. E o Canadá também não está com esse trigo todo, não. Então, isso deve trazer uma pressão maior para o trigo, infelizmente, né? É porque dá um cenário de inflação internamente aqui no Brasil. Mas, e agora, para o algodão, realmente está um pouco mais seco, mas volta a chover, Silmar. Então, acho que a preocupação não é tão... é mais momentânea para o algodão agora. Mas tanto para o abril quanto o maio deve chover. Isso traz uma perspectiva boa para o plantio do algodão. Mas, volto a falar, o verão norte-americano deve ser com chuvas abaixo da média. Então, isso pode trazer uma pressão lá na frente, lá em julho, para o algodão. Muito bem. Bom, uma última pergunta, Marco Antônio. Para o início da safra de trigo aqui no Brasil, lá por abril, maio, lá, permanece a expectativa otimista, que você já tinha comentado semana passada, não? Clima normal? Eu acho que é um ano do trigo, Silmar, esse ano. Eu acho que o produtor que está nos assistindo agora tem que apostar fortemente. Salvo uma geada tardia, lá em setembro, outubro. Mas como a gente não tem a mínima noção se isso vai ou não acontecer, né? Não tem como prever com tanta antecedência assim, né? Uma geada tardia. Mas com relação a chuvas e temperaturas desses próximos 120 dias, a tendência é maravilhosa. Eu acho que o produtor tem que investir pesadamente no trigo esse ano. Sem dúvida, preço bom e clima bom, até eu estou pensando nisso, Marco Antônio. Marco, pior que você é gaúcho, hein? Você tem condições de plantar, né? Trigo, pelo menos. Marco Antônio, muitíssimo obrigado pela entrevista, uma boa tarde, uma boa semana, até a próxima. Obrigado, hein? Eu que agradeço, Silmar, um abraço a todos aí, uma boa semana. Muito bem, vamos em frente com o nosso agrimercado desta segunda-feira, portanto, como a gente já viu aqui, com o petróleo voltando a disparar no mercado internacional. Boletim Focus, o mercado financeiro elevou mais uma vez a projeção para esse ano do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, que é o indicador oficial da inflação, IPCA. Os dados são do Boletim Focus, foi divulgado pelo Banco Central, como eu disse, nesta segunda-feira. A meta de inflação projetada pelo Banco Central este ano é de 3,5%. Os dados apontam um crescimento na projeção da taxa básica de juros, a Selic, em 2022 de 13%. Para 2023, a expectativa é de um aumento de 9%. O boletim também mostra os índices de projeção do Produto Interno Bruto. Houve pequeno aumento de 0,5%. Para 2023, a expectativa é de redução de 1,3%. No relatório desta semana, não houve alteração na expectativa do câmbio do dólar para 2022. O dado permanece em R$ 5,30. Para o ano que vem, a projeção foi de R$ 5,21 para R$ 5,22. Dá uma conferida agora nos indicadores do mercado físico interno, aqui dos principais produtos agrícolas de interesse dos nossos produtores. Vou começar pela soja. Soja hoje pela manhã, ainda refletindo condições de bolsa e de câmbio de sexta-feira, operando majoritariamente em queda os preços da soja aqui no nosso mercado interno. No Porto, aqui em Paranaguá, preço estável, em R$ 205 por saco. Agora, no interior, Passo Fundo, uma queda aqui para 209. Cascavel ficou estável em R$ 200. Rondonópolis, agora pela manhã, 188, menos R$ 2. Rio Verde, em Goiás,
caindo aqui para R$ 184. Dourados, Mato Grosso, 193. Sorriso, Mato Grosso, 180. Tudo com queda aqui. Sorriso caindo 1,1%. Barreiras, Oeste Baiano, 182, menos 0,5% em relação ao dia anterior. Entre as praças principais que a gente acompanha, tem as outras aqui que o nosso telespectador pode conferir no nosso quadrinho. Vamos ver o milho. O milho, sim, está com um tombo generalizado nesta segunda-feira, refletindo ainda o fechamento dos mercados na sexta, né? Porto Paranaguá caindo, despencando, 3,7%. Campinas, aqui em São Paulo, menos 0,9%, R$ 106. Outras praças no interior dos demais estados não é diferente, quedas fortes. Caso de Sorriso, por exemplo, Mato Grosso, 2,4% abaixo do dia anterior, R$ 83. Dourados, Mato Grosso do Sul, 3,2%, ou seja, várias quedas aqui. Outra aqui que a gente confere aqui, Carazinho, Rio Grande do Sul. O preço está alto ainda, R$ 103, mas caindo 1 ponto percentual em relação ao dia anterior. Daqui a pouco a gente vê mais mercado físico, mas antes disso vamos para as nossas outras notícias desta segunda-feira. Olha, menos de uma semana após o Brasil lançar um plano de incentivo à produção de fertilizantes, com metas para reduzir a dependência de importações, uma decisão do Congresso Nacional diminuiu em 2/3 o tributo cobrado no frete do produto importado, ou seja, estimula a importação. O Congresso Nacional rejeitou os vetos do presidente Jair Bolsonaro no projeto BR do Mar. Com isso, ficou valendo a diminuição da alíquota de 25% para 8% do adicional ao frete para a renovação da Marinha Mercante. A medida pode beneficiar na importação de produtos, mas a Indústria Nacional de Fertilizantes avalia que a decisão não favorece o setor, que já lida com forte concorrência de insumos importados, responsável por cerca de 85% do consumo brasileiro. Em nota, o Sindicato Nacional da Indústria de Matérias-Primas para Fertilizantes ressaltou que a redução será mais um desafio para a produção nacional de fertilizantes, uma vez que em alguns estados o adubo importado ainda tem a isenção do imposto estadual, o ICMS, o que não acontece com o produto nacional. A entidade destacou ainda que o setor não conseguiu precificar o impacto da redução do tributo e que, após a avaliação, buscará medidas para compensar os efeitos da diminuição da tributação, mas que alguns veem a proposta como uma forma de baratear o custo do importado. O Congresso Nacional derrubou vetos presidenciais à proposta como programa de estímulo ao transporte por cabotagem, que é extremamente importante aqui para baratear o frete dos produtos agrícolas que são transportados aqui por via marítima, do sul ao norte do país, por exemplo. E também ao adicional ao frete para a renovação da Marinha Mercante. Depois do Congresso Nacional derrubar 9 dos 14 vetos do presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei que criou o Programa de Estímulo ao Transporte por Cabotagem, o chamado BR do Mar, o assunto ainda rende discussão. Com o argumento de que a aprovação seria inconstitucional porque causaria uma queda de arrecadação por não ter uma proposta de reposição desse valor perdido, entre os itens, Bolsonaro havia vetado um benefício chamado de reporto, que suspende a cobrança de tributos federais na compra ou importação de equipamentos usados no setor portuário, e também o dispositivo relacionado ao adicional ao frete para a renovação da Marinha Mercante, que traz regras de cálculo para esse transporte. Já os parlamentares não tiveram o mesmo entendimento. Deputado federal pelo Cidadania de São Paulo, Arnaldo Jardim, defendeu a iniciativa do Congresso de derrubar os vetos feitos pelo presidente da República. A derrubada desses vetos vai tornar essa legislação boa para diminuir o custo do Brasil, para poder facilitar o setor agropecuário. Já o Sindicato Nacional da Indústria de Matérias-Primas de Fertilizantes divulgou uma carta aberta criticando a postura do Congresso. O argumento é de que a derrubada dos vetos não resolve a dependência externa. Pelo contrário, poderá agravar ainda mais a situação brasileira. De fertilizantes é um setor comoditizado, global, cuja concentração de produção está em poucos players e, portanto, tem aí uma dinâmica bastante sui generis.
Na nossa visão, a redução do adicional de frete, ele melhora a competitividade do produto importado, né, em detrimento da produção nacional, melhora a sua competitividade e desestimula a produção nacional, né, uma vez que é mais vantajoso para o país importar, e aí com isso a gente aprofundar ainda mais a nossa dependência, que hoje beira 90%. Outro veto derrubado pelo Congresso Nacional estava relacionado à medida provisória do milho. Nele, pequenos criadores de animais só poderiam ter acesso ao estoque de milho da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, se apresentassem, entre outros documentos, a declaração de cadastro ativo no PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Com a retirada do veto, isso não é mais necessário. Com isso, nós vamos ficando por aqui com o nosso Agrimercado desta segunda-feira. Conferindo aqui os indicadores de mercado físico, café sem alterações, boi também sem alterações. Destaca apenas para o arroz aqui, que está mostrando aqui uma alta de 0,8% até 1,4% do mercado interno, refletindo ainda a queda na produção nacional deste ano. Uma boa tarde, até às 18h30, quando estamos de volta com o Consultor Agromais. Até lá.